Fala, Fogão! Bahia e Botafogo vão se enfrentar pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada logo mais às 18h15 na Arena Fonte Nova. Esse é o famoso jogo dos 6 pontos. Afinal de contas, Botafogo e Bahia estão literalmente grudados na tabela de classificação e muito perto da zona do rebaixamento, o que naturalmente cria uma obrigação em ambas as equipes de entrar em campo em busca da vitória e, consequentemente, os 3 pontos. O Botafogo, que mesmo vencendo o Bahia na partida de hoje, não sai do lugar. Infelizmente, a gente tem somente 3 vitórias e, obviamente, no critério de desempate, por mais que a gente iguale em pontos, a gente não passa ninguém. O curioso é que o Botafogo é uma das equipes que menos perde nessa edição do Campeonato Brasileiro. Somente Grêmio e São Paulo perderam menos que o Botafogo nessa edição. Infelizmente, a gente não tem conseguido chegar às vitórias. Empata muito, são 11 até aqui, a equipe que mais empatou na competição. O Bahia, que tem a segunda pior defesa do campeonato, melhor apenas do que a defesa do Goiás, o que naturalmente não quer dizer que o Botafogo vai ter vida fácil, até porque a gente sabe muito bem, o Botafogo tem grande dificuldade em caprichar na definição das jogadas. Até consegue criar, chegar na grande área do adversário, mas na hora de colocar essa bola dentro do gol, tem sido realmente complicado. O Bahia, por sua vez, é uma equipe que finaliza bastante. Mesmo nas derrotas, é muito comum o Bahia ter mais finalizações do que a equipe adversária. Só para você ter uma ideia, na partida contra o Santos, em que o Bahia perdeu por 3-1, eles finalizaram 21 vezes, muito mais do que a equipe da Vila Belmiro. Então é um ponto que o Botafogo tem que estar atento. Eles vão atacar, vão chegar com tudo ali na área do Botafogo e vão buscar fazer essas finalizações de diferentes maneiras. Que a nossa defesa esteja muito atenta para evitar qualquer complicação. Vale lembrar que o Bahia, no primeiro turno, venceu o Botafogo por 2-1. O Gilberto, inclusive, naquela ocasião, voltou a balançar as redes. Ele que vinha um tempão sem fazer gol, mas como de costume, você sabe bem, o Botafogo gosta de ressuscitar ou o jogador que está em má fase ou o time que está em má fase. Que isso não aconteça mais uma vez na partida de hoje. O Bahia que vive um mau momento, assim como o Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas que vem de uma goleada na Sul-Americana, 4-0 em cima da equipe do Melgar, depois de ter perdido a partida de ida por 1-0. Conseguiu a classificação, avançou na competição continental e, naturalmente, isso dá ainda mais motivação, mais confiança para o grupo de jogadores. Eu vou passar algumas informações aqui bem interessantes sobre essa partida, esse confronto entre Botafogo e Bahia, só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, aqueles pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp para que mais botafoguenses fiquem conhecendo o canal. E além disso, se ainda não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva para poder ajudar a gente a chegar à marca de 1.500 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro destaque que eu quero fazer nesse vídeo é o fato do Botafogo ter uma série de desfalques para essa partida. A gente não pode contar com Cavalieri e Varley por conta de Covid, o Juan, que sentiu uma indisposição, o Rondo e o Pedro Raul, que sentiram desconforto muscular, foram poupados por conta disso, além dos casos de Gatito e Lecarios, que se recuperam de lesões. O Lecarios no tornozelo, o Gatito no joelho. O Botafogo, que vai ter a volta do Calu, pode começar jogando como pode começar no banco de reservas, já que ele não atua faz algum tempo, né? Estava machucado, conforme você bem sabe, recuperou e agora está à disposição novamente. Mas a gente deve ir a campo com um time como Saulo no gol, Kevin na lateral direita, Benevenuto e Canu na zaga, Vitor Luiz na lateral esquerda. Na cabeça de área pode ser tanto o Renteria quanto o José Wellison, por exemplo, ou mesmo o Rafael Foster, vai depender do que o Flávio Tênis aí decidir. A gente tem ainda Caio Alexandre e Bruno Nazário, pela direita o Kelvin possivelmente, pela esquerda o Davi Araújo ou o Calu e lá na frente o Matheus Babi. Tem ainda algumas indefinições aí que a gente só vai saber de verdade na hora que o Flávio Tênis liberar a escalação. Antes disso, é mera especulação. Já pelo lado do Bahia, eles devem entrar em campo com força máxima, certo? Devem entrar em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba, o Gregory, o Elias e o Daniel. Na direita, o Fecim, na esquerda, o Elber e lá no comando de ataque, o Gilberto. Também entra aquela história. De repente o Mano Menezes pode mudar alguma coisa de última hora e isso a gente só vai ter como saber na hora que liberar de fato a escalação. Então essas são as escalações prováveis. Podem ter aí alterações naturalmente. Na direita de ataque do Bahia, eu quero dar um destaque especial ao Fecim, o jogador que foi contratado pelo Bahia para a equipe de aspirantes, tá? Não foi para a equipe principal, mas que vem ganhando espaço com o Mano Menezes.
Contra o Melgar, inclusive, ele fez um belo gol, recebeu dentro da grande área, se livrou de 2 marcadores e acertou um chutaço no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro. Então é um jogador que está confiante, está começando a ter sequência, e todo jogador que eleva a sua confiança é um jogador que a gente tem que ter atenção. Afinal de contas, jogadores medianos, já cansei de falar isso aqui no canal, jogadores medianos confiantes podem fazer coisas que até Deus duvida. Então o Botafogo tem que estar muito atento a esse jogador. E naturalmente atento também ao Gilberto. Ele que já foi um algoz do Botafogo lá no Newton Santos, quando fez aquele gol depois de uma sequência inacabável de jogos aí sem marcar. O Botafogo gosta de ressuscitar jogador que está em má fase. Ele fez o gol contra o Botafogo, depois daquela partida começou a ter exibições muito mais consistentes, oscilando de vez em quando, é verdade, mas voltou a balançar as redes em outras oportunidades. Então o Botafogo realmente trouxe vida nova para o Gilberto, por conta daquela partida no Newton Santos. E o Botafogo, portanto, tem que ter muita atenção ao centroavante, já que ele é uma referência do ataque para a equipe do Bahia. O Bahia que constrói muito as suas jogadas pelos lados, com a presença do Nino Paraíba de um lado, do Juninho Capixaba do outro. São 2 laterais que apoiam bastante. Inclusive, o Nino Paraíba é um lateral que tem muita força física para chegar na linha de fundo, de fato na linha de fundo, conseguindo cruzamentos que são muito perigosos. Todo mundo sabe, logicamente, que aquele cruzamento que vem da linha de fundo, para trás aqui, para encontrar um jogador que chega de frente para o gol, é muito mais perigoso do que você ficar insistindo em cruzar, conforme o Vitor Luiz, por exemplo, tem insistido. Cruzamento ali da zona da intermediária. É muito mais fácil para a defesa você conseguir afastar esse tipo de bola do que quando você chega na linha de fundo. Inclusive, esse é um detalhe que eu sinto falta no Vitor Luiz. Ele chegar na linha de fundo, em várias oportunidades, tem a chance de fazer a ultrapassagem para poder receber essa bola em velocidade, se projetando em direção à linha de fundo, mas o Vitor Luiz muitas vezes não passa. Ele fica lá atrás, não dá essa opção para o companheiro. A equipe do Bahia que vai buscar esse tipo de jogada, sabendo que o Botafogo tem a fragilidade nas jogadas de cruzamento. Eles fizeram um gol assim contra a gente no Newton Santos e pode ter certeza, vão voltar a explorar esse tipo de jogada. A equipe do Bahia, que é um time que mesmo nas derrotas, finaliza bastante. Claro que falta capricho muitas vezes na definição, mas não deixa de chamar a atenção o fato deles finalizarem muito em direção à meta adversária. Contra o Melgar, que eles venceram por 4-0, foram 19 finalizações em direção à meta adversária. E em diversas partidas, o Bahia termina com mais finalizações do que os seus adversários. Eles que têm um contra-ataque muito interessante, uma saída em velocidade com muita intensidade, e o Botafogo, se perder essa bola no campo de ataque, tem que ter uma estratégia para poder parar a jogada. Ou roubando a bola na boa, ou fazendo uma falta tática. Obviamente sem violência, para você não ter um jogador expulso. O Botafogo não pode nem sonhar em ter um jogador expulso nessa partida. Esse aqui é um ponto que a gente tem que realmente ter muita concentração, porque uma equipe que tem velocidade na saída, que tem essa possibilidade de explorar os contra-ataques, promete dar trabalho para a defesa do Botafogo se a gente ficar naquela morosidade, correndo de cá para lá, mas com aquele jeito meio lento. Se entrar em campo dessa maneira, vai complicar. Agora, nem tudo são flores pelo lado do Bahia, naturalmente. Eles também têm as fragilidades defensivas. Eles também têm muita dificuldade em bloquear as ações pelos lados do campo. É muito comum as equipes adversárias aglomerarem alguns jogadores ali pelo lado do campo para poder fazer triangulações rápidas e infiltrarem a grande área do Bahia. Em diversas ocasiões, o Bahia sofre gol exatamente da mesma maneira. Uma jogada construída pelos corredores laterais, o jogador conseguindo receber essa bola enfiada dentro da grande área e cruzando para trás para quem chega. Um exemplo aqui, contra o Santos, sofreu um gol exatamente assim. O jogador do Santos fez a infiltração, o Marinho recebe dentro da grande área, chuta, a bola desvia, verdade, mas acaba entrando no gol do Douglas. Então a gente pode e deve explorar esse tipo de situação. Fazer triangulações rápidas ali no bico da grande área, com muita movimentação e intensidade nesses setores do campo, tanto de um lado quanto do outro. Pode ser pelo lado do Juninho Capixaba, como pode ser pelo lado do Nino. Os dois laterais têm uma certa dificuldade em bloquear essas ações ofensivas. E o Botafogo, então, sabendo disso, não pode simplesmente ficar tocando essa bola de um lado para o outro, chegando ali perto da grande área do Bahia e não tendo a tal da ultrapassagem do lateral. Vai ser fundamental nessa partida, se a gente quiser chegar à vitória, ter a ultrapassagem do lateral. Então é muito provável, inclusive, que o Botafogo acabe atacando mais pelo lado do Kevin, já que o jogador consegue fazer isso com mais facilidade do que o Vitor Luiz.
Infelizmente, o Kevin tem essa dificuldade de acertar os cruzamentos. É uma pena porque se o Kevin conseguisse, em cada chegada que ele faz ali no ataque, ao lado da grande área, caprichar nesse cruzamento, principalmente o Matheus Babi sendo um jogador que tem um bom jogo aéreo, apesar dessa bola quase nunca vir para o Babi em condições dele balançar as redes, conforme aconteceu, por exemplo, contra o Ceará, que ele recebeu aquele cruzamento do Bruno Nazário, subiu muito bem e deslocou completamente o Fernando Praz. Se o Kevin melhorar essa questão dos cruzamentos, olhando o que ele está fazendo primeiramente, levanta a cabeça, olha onde está o Matheus Babi, ou olha o ponto futuro que o Matheus Babi pode se projetar e capricha nesse cruzamento. É um tipo de jogada que a defesa do Bahia tem muita dificuldade, assim como o Botafogo lá atrás. Nessa partida são duas equipes que têm dificuldade em marcar bolas cruzadas na área, certo? Então a gente tem que saber caprichar. E o Botafogo, curiosamente, não busca caprichar nesse tipo de jogada. Quase não busca os atacantes, tanto o Pedro Raul quando joga, quanto o Matheus Babi, pelo alto. Você vê que o Matheus Babi tem um gol no Campeonato Brasileiro de cabeça. O outro gol de cabeça do Matheus Babi foi pela Copa do Brasil contra o Vasco, na primeira partida no Newton Santos. Então a gente explora muito pouco esse tipo de jogada. Apesar da gente ter um centroavante muito alto, que vai dar trabalho para as defesas nessa bola aérea, a gente não explora essa virtude do jogador. Tem que melhorar isso. E naturalmente, quando a gente fala em melhorar isso, a gente fala também do treinador. O Ramon Dias, que não vai estar no estádio, ele chegou no Rio de Janeiro no início desse domingo, não vai dar tempo de ir para Salvador naturalmente, mas já deixou bem claro que vai assistir a partida. Então, quando a gente estiver assistindo ao jogo, pode ter certeza que o Ramon Dias e a sua comissão técnica também estarão assistindo a partida para poder fazer suas primeiras avaliações, tirarem as primeiras conclusões a respeito do elenco. Enfim, isso pode ser um gás a mais para os jogadores do Botafogo correrem, buscarem a vitória, porque a partir de agora tem uma competição completamente aberta para ver quem vai ser titular nessa equipe do Ramon Dias. Então essa é uma motivação a mais para os nossos jogadores na partida de hoje. Além, é claro, da necessidade da vitória para você se afastar da zona do rebaixamento. Então é isso, Fogão. O Botafogo naturalmente precisa entrar muito concentrado nessa partida, passar por cima das dificuldades, de tudo que está acontecendo, a eliminação na Copa do Brasil, tem que deixar isso para trás, porque a partir de agora, nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro, é realmente fazer um campeonato diferente, com mais vitórias, mais resultados positivos, para que o Botafogo possa de fato subir na tabela de classificação. Não dá pra gente nem sonhar em repetir o mesmo primeiro turno. A gente precisa chegar no ponto da virada. E esse ponto da virada, tomara, comece com essa partida contra o Bahia. Uma vitória fora de casa, pra gente poder dar uma semana bem tranquila pro Ramon Dias começar a moldar a equipe do seu jeito. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa partida de hoje contra o Bahia? Você tá confiante que o Botafogo pode, fora de casa, fazer um bom jogo, mesmo com essa série de desfalques que o Botafogo infelizmente tem na partida de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se inscreva para poder ajudar o canal a crescer. A gente está com essa meta de 1.500 inscritos, conforme eu disse, e a sua participação vai ser fundamental. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida e tomara com uma vitória do Botafogo.